Depois de toda aquela confusão dos aumentos das taxas do CEF, o que ficou resolvido? Como é que está a situação atualmente? Depois da vinheta eu vou te explicar mais ou menos o porquê que o CEF começou a cobrar aquelas taxas e como é que está atualmente as coisas. Depois da vinheta a gente volta. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Na semana passada a gente soltou um vídeo falando sobre as taxas que começaram a ser cobradas pelo CEF para os imigrantes, principalmente para os brasileiros, que é o nosso principal público aqui no canal. No vídeo, que eu vou deixar no cardzinho aqui, caso você não tenha assistido, assiste ele lá primeiro, depois você vem para cá, tá? Para esse aqui. A gente falou sobre a questão dos valores das taxas que foram cobradas, que estão sendo cobradas, tá? E também que circunstâncias estão sendo cobradas. Existiu uma grande discussão entre muitos advogados sobre se era correto cobrar, se não era correto, quando começa o processo de manifestação de interesse, quando começa o processo de legalização e quando não começa. Então, assim, depois de várias discussões e uma semana tendo se passado, a gente já tem algumas coisas para falar assim de forma mais clara. Mas antes de entrar dentro do assunto, eu queria te pedir, né? Caso você não seja inscrito aqui no canal, caso seja a primeira vez que você entra nesse canal, nós somos o Casal Buscapé, eu sou o Thiago e tem a Carol, que é minha esposa, nós formamos o Casal Buscapé. Já moramos em Portugal há aproximadamente 4 anos, quase 4 anos, já estamos envolvidos com Portugal há pelo menos 5, então a gente tem uma bagagem aí e tem esse canal aqui que tem muito conteúdo para que você possa melhorar cada vez mais o seu planejamento. Além disso, a gente tem o nosso perfil Casal Buscapé lá no Instagram, que você pode seguir a gente lá também. Todos os dias tem postagem, story, qualquer tipo de informação que a gente tem em mãos, a gente joga lá para você. Então, todos os vídeos, os vlogs que você vê aqui gravados em vídeo, a gente faz story ao vivo lá. Então, se você quiser acompanhar a gente, como é que é a vida de um casal sem filhos aqui em Portugal, já estabilizado, com trabalho tudo certinho, segue a gente lá no Instagram e se inscreve aqui no canal sem falta, mas vamos para o conteúdo. Depois de passado alguns dias, pessoal, sobre toda aquela polêmica do CEF do dia para a noite, né, praticamente começar a cobrar taxas exorbitantes dos imigrantes brasileiros aqui em Portugal, muita gente ficou se perguntando, mas por que, como, onde, quando, né? Por que cargas d'água que o CEF começou a cobrar essas taxas? Muitas perguntas ficaram no ar, porém muitas pessoas que no próprio dia 24 de setembro foram para a entrevista no CEF já tiveram que pagar essas taxas, né? Eram 194,20, com mais 84 euros, com mais 50 euros da impressão e envio do cartão. Eram várias taxas, né? E mais a multa ainda, que se você pesquisa sobre Portugal, você sabe que, de acordo com o período irregular que você fica aqui no país, você precisa pagar um valor de multa, né? Esse valor vai aumentando conforme o tempo em que você fica irregular. Eu e a Carol, por exemplo, trazendo o nosso caso aqui mais uma vez, eu paguei 250 euros e a Carol pagou 250 euros por esse período, tá? Além do valor da emissão do cartão, que a gente também teve que pagar, que ficou aí aproximadamente 47 alguma coisa, 50 euros, vamos colocar, arredondar para 50 euros. Eu e a Carol, então, juntos, né, cada um, na verdade, pagamos 297 euros para a gente se legalizar, isso em 2019, tá? Lembrando que, a partir do dia 24 de setembro agora, de 2020, o CEF começou a cobrar, né, valores adicionais, que seriam, continuou cobrando, né, os 50 euros para emissão e envio do cartão, né, em teoria, tá? E começou a cobrar um valor de 194, tá? Mais um valor de 84. No vídeo que eu deixei no cardzinho aqui eu explico o porquê, né? Quais são referentes, aqui é referente a esses valores, tá? O que são referentes a esses valores, e você pode ter uma explicação bem melhor lá. A questão toda é que depois de ver bastante depoimentos de vários advogados, eu ouvi notícias que um grupo de advogados também entrou, né, com uma ação em relação a isso para pedir explicações ao CEF, né, durante essa semana. Ainda não tivemos nenhum retorno sobre isso, né, nem positivo nem negativo, mas, tá, já existem relatos de alguns advogados que descobriram o porquê dessa cobrança. A questão toda é que a gente tem que colocar alguma coisa antes. Essas cobranças, pessoal, elas já existiam, elas em teoria sempre existiam
sempre existiram pelo CEF, tá? Eu vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo um arquivo com a tabela antiga. Existia uma tabela antiga de cobrança, tá? Eu vou colocar aqui para vocês também, para vocês observarem como era essa tabela. Tinha todos esses valores que começaram a ser cobrados. A questão toda é que esses valores não eram cobrados dos brasileiros. Aí você vai me perguntar, poxa, porque os brasileiros são especiais ou algo do tipo? Não. A gente tem que falar, né, nesse assunto sobre a CPLP, tá? Que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os países que falam língua portuguesa. Não é só o Brasil ou Portugal que fala língua portuguesa, tá? Existem outros países nos quais esses países, né, em 2002, assinaram um acordo, né, o acordo da comunidade, da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Esses países concordaram em tentar unificar ao máximo as ligações, as ações que ligavam um país ao outro. O acordo, tão famoso acordo ortográfico que a gente falou no Brasil nos últimos anos, partiu dessa questão da CPLP, tá? Os países concordaram em tentar unificar as regras de ortografia. Apesar dos brasileiros chegarem aqui em Portugal, a gente tem um impacto grande quanto à língua, mas já foi pior, tá? Já existiram fatores piores, né? Diferenças maiores. Então, a CPLP, além do acordo ortográfico, um dos acordos também era a isenção no pagamento de taxas para legalização, tá? Na verdade, para emissão, tá? E análise dos documentos de legalização nesses diversos países. Existia um acordo, por exemplo, Portugal não cobra dos brasileiros aqui e o Brasil não cobra dos portugueses lá, tá? Então, desde 2002 existiu esse acordo aí que foi renovado no início do ano e tal, agora de 2020 também, em março, se eu não tiver em erro. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Os links para você conferir tudo certinho. Mas vamos falar assim, existia esse acordo da CPLP que isentava os brasileiros de pagar essas taxas, mas essas taxas elas sempre existiram, vamos deixar isso claro. Os brasileiros não pagavam por causa desse acordo da CPLP. A questão toda é que a gente obteve a informação através de outros canais, os meios de comunicação, diversos meios, sites, etc., redes sociais também, que há algum tempo o Brasil já não vem respeitando algumas cláusulas desse acordo, inclusive essa cláusula de reciprocidade em relação ao pagamento de taxas. Há algum tempo, tá? A gente não sabe com exatidão o período, né, que isso vem acontecendo, mas para um português existem diferenças discrepantes gigantescas entre um brasileiro se legalizar aqui em Portugal e um português se legalizar no Brasil. Eu peço, por favor, se existe algum português que fez a legalização, que tentou a legalização no Brasil há pouco tempo, que coloque aqui nos comentários, ajuda a gente a fazer o conteúdo nosso aqui do Casal Buscapé. A gente vai tentar fazer um outro vídeo, compartilhar no Instagram. Então, se você tiver essa informação, português que tenha tentado se legalizar no Brasil, você pode deixar aqui nos comentários um pequeno resumo detalhado, assim, de como foi a sua legalização lá. Mas relatos que a gente recebeu é de que, enquanto aqui em Portugal os brasileiros, no caso, meu caso de Carol, vamos levar como padrão, como exemplo aí, na verdade, a gente pagou 300 euros cada um para se legalizar. O custo de um português se legalizar no Brasil lá gira em torno de 600 euros, se convertido dos valores. Lá, para um português se legalizar no Brasil, tá pagando praticamente o dobro do que a gente, em teoria, pagava aqui, né? Porque com essas cobranças, né? Resumindo a feijoada toda, as cobranças sempre existiram, só que o Brasil estava isento por fazer parte da CPLP. Em resumo, essas taxas elas sempre existiram, só que os brasileiros eram isentos, tá? Pelo fato do Brasil fazer parte desse acordo da CPLP, tá ok? Só que a gente não sabe se essa cobrança começou por reciprocidade de Portugal em relação ao Brasil não está cumprindo essas regras há algum tempo, mas o CEF de uma hora para outra resolveu cobrar isso. Eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidamente agora uma diferença que a gente observa, como eu falei para vocês no início do ano. Uma nova tabela foi divulgada no início do ano, tá? Uma nova tabela foi divulgada no início do ano com os valores que o CEF cobraria para todo tipo de serviço que ele faz, tá? Só que existe uma diferença entre a tabela que foi divulgada no início do ano com os valores e a tabela que foi divulgada agora no dia 24 de setembro. E ao meu ver, né, essa é a diferença que foi crucial para que o CEF começasse a cobrar dos brasileiros.
Qual a diferença? Eu vou tentar colocar aqui, se couber aqui na tela, eu vou colocar aqui para vocês observarem as duas folhas, né? As duas tabelas lado a lado. Vocês vão ver subindo lá no finalzinho da tabela, existe uma diferença aqui. Na tabela antiga, eu vou pegar aqui minha colinha. Na tabela antiga aqui no final estava escrito notas. Isentos de pagamentos de taxas todos os países pertencentes à CPLP, exceto Timor. Só pagam impressos e título de residência no valor de R$ 39,10, tá? No caso, em teoria, tá? Em teoria, nós que fazemos parte do acordo da CPLP estávamos isentos dessas taxas, né, que eles falaram aqui. A gente só pagava mesmo os R$ 39,10, que na verdade era um valor um pouco maior que isso, porque ainda tinha o envio, né, tinha que pagar o envio para casa, porque a retirada não pode ser feita presencial, né, pelo menos para nós foi dito isso. E também a gente fez a entrevista lá nos Açores, não convinha a gente voltar lá para pegar o cartão, né? Então a gente teria que pagar o envio na mesma. Então, assim, a tabela antiga continha esse detalhezinho aí dessa nota de que os países pertencentes à CPLP não pagariam essas taxas. A questão toda é que na tabela do dia 24 agora, né, não existe essa nota. Essa é uma diferença crucial que pode ter sido motivo, né, que fez com que o CEF começasse a cobrar essas taxas, porque na tabela antiga tinha essa notinha que os países da CPLP não deveriam pagar essas taxas. Porém, na tabela nova, divulgada agora no último dia 24 de setembro, não existe essa nota. Ou seja, isso é que fez toda a diferença. A questão toda é que o acordo da CPLP ele ainda está em vigor. O acordo da CPLP ainda está em vigor. A pergunta que não quer calar é: por que foi retirada essa nota, tá, de uma tabela para outra? De uma tabela do início do ano para essa tabela de agora. Por que foi tirada essa notinha que diz que os países da CPLP não pagariam essas taxas? Essa é a pergunta que não quer calar e, até então, esse é o entendimento de uma grande parte das pessoas, dos advogados, etc., sobre o motivo do CEF ter começado a fazer essas cobranças. Deixando claro aqui, tá? Eu não sou advogado, não trabalho com jurista, não sou solicitador, não sou nada. Só tô aqui tentando explicar para vocês de uma forma didática o que pode ter instigado o CEF a começar a cobrar esses valores dos brasileiros, tá bem? Lembrando que, atualmente, a gente tá nesse impasse. Alguns CEFs cobraram os valores, outros CEFs não cobraram valores. Mas a gente vai voltar a fazer um outro vídeo daqui a algum tempo, porque a gente já tem alguns relatos aí de que a solicitação de alguns advogados já está sendo atendida e que o CEF pode, né, voltar atrás em relação a essa cobrança de taxas, mas até a gente ter a informação concreta, a gente não vai voltar aqui para passar para vocês a informação errada, tá bem? Basicamente, a notícia de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, tá? O motivo que o CEF começou a cobrar isso, as taxas sempre existiram, só que não era cobrado dos brasileiros devido ao acordo da CPLP. E existia essa pequena diferença entre essas duas tabelas divulgadas pelo CEF, tá bem? As tabelas vão ficar aqui embaixo, tá? As tabelas, elas eu consegui elas através do canal Diário da Cidadania do Dr. Célio Sauer, tá? Então eu vou dar os créditos aqui. Basicamente, o Dr. Célio Sauer é que divulgou essas tabelas. Ele passou o link dessas tabelas, mesmo não sendo diretamente do site dele, mas eu peguei de um vídeo dele, então vou dar os créditos aqui ao canal Diário da Cidadania, do nosso grande amigo Dr. Célio Sauer, mandar um abraço para ele, que a gente já tem entrevista com o Dr. Célio Sauer aqui no canal, inclusive, é um grande amigo nosso, youtuber também e tal. Então, grande abraço para ele, obrigado por passar uma informação tão interessante, a gente está divulgando, ajudando a divulgar aqui para as pessoas de uma forma didática também, tá bem? Grande abraço para você, deixa seu like se essa informação foi importante para você, também pode ser importante para outras pessoas, então ajuda a gente a passar essa informação para cada vez mais gente, tá bem? Grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera, tchau!